Mais vitamina C que laranja, e cresce sozinha. Você já ouviu falar que a laranja é a campeã da vitamina C? Pois é, muita gente acha isso, mas não é bem assim. Existem várias plantas que têm muito mais vitamina C do que a laranja e, o melhor de tudo, crescem quase sozinhas, sem precisar de muito cuidado. Isso significa que você pode ter uma fonte poderosa de saúde no seu quintal, na sua horta ou até em um vasinho na janela. E o mais legal, muitas delas são fáceis de encontrar, baratas e crescem rápido. Vamos entender melhor como isso funciona. Primeiro, é bom saber por que a vitamina C é importante. Ela ajuda o nosso corpo a se defender de gripes e resfriados, deixa a pele mais bonita, ajuda a cicatrizar feridas e até melhora a absorção de ferro dos alimentos, como o feijão. Ou seja, é um nutriente essencial para a gente se manter saudável. A laranja é famosa por ter vitamina C, mas ela não é a única nem a melhor opção. Tem frutas, folhas e até flores que dão muito mais vitamina C e ainda são mais práticas de cultivar. Um exemplo fácil é a acerola. Quem já provou sabe que ela é bem azedinha, mas o que muita gente não sabe é que uma única acerola pequena pode ter até 30 vezes mais vitamina C do que uma laranja. É isso mesmo, 30 vezes. Se uma laranja média tem cerca de 70 mg de vitamina C, uma acerola pode ter mais de 1.600 mg. Para você ter uma ideia, um adulto precisa de cerca de 75 a 90 mg por dia. Ou seja, com uma ou duas acerolas, você já supre o que precisa. E o melhor, a acerola cresce em árvores pequenas, que não precisam de muito espaço. Se você plantar uma mudinha no quintal, em pouco tempo ela começa a dar frutos. E não é só isso, a acerola também é rica em outros nutrientes, como vitamina A e antioxidantes, que ajudam a combater o envelhecimento. Outra planta que muita gente não conhece é a camu-camu. Ela é uma frutinha redonda, vermelha ou roxa, que cresce na Amazônia. O camu-camu é tão rico em vitamina C que chega a ter 60 vezes mais do que a laranja. Isso mesmo, 60 vezes! Uma porção pequena de camu-camu pode ter mais de 2.000 mg de vitamina C. É como se você comesse uma laranja inteira e multiplicasse por 60. O problema é que o camu-camu não é tão fácil de encontrar fora da região norte do Brasil, mas se você mora por lá ou conhece alguém que mora, vale a pena experimentar. Ele pode ser usado em sucos, geleias e até em sobremesas. Mas não são só frutas que têm muita vitamina C. As folhas de algumas plantas também são poderosas. A salsa, por exemplo, é um tempero que muita gente usa na cozinha, mas pouca gente sabe que ela tem mais vitamina C do que a laranja. Uma colher de sopa de salsa picada pode ter até 10 mg de vitamina C. Pode não parecer muito, mas se você usar salsa todos os dias no almoço e no jantar, já está ajudando o seu corpo a ficar mais forte. E o melhor, a salsa cresce fácil em vasos pequenos, até dentro de casa. Você só precisa regar de vez em quando e deixar em um lugar que pegue um pouco de sol. Outra folha que muita gente não dá valor é o coentro. Ele é usado em várias receitas, como no feijão, na salada e no molho de tacos. Mas o que poucos sabem é que o coentro também é rico em vitamina C. Uma xícara de coentro picado pode ter mais de 27 mg de vitamina C. Isso é quase metade do que um adulto precisa por dia. E, assim como a salsa, o coentro cresce fácil em vasinhos. Você pode ter uma plantinha na cozinha e ir colhendo as folhas sempre que precisar. Até flores têm mais vitamina C do que a laranja. A flor de hibisco, por exemplo, é usada para fazer chá e é muito popular por ajudar a baixar a pressão. Mas ela também é rica em vitamina C. Uma xícara de chá de hibisco pode ter até 20 mg de vitamina C. Isso é quase um terço do que você precisa por dia. E o hibisco cresce fácil em jardins, até em vasos grandes. As flores são bonitas e ainda ajudam a deixar a casa mais colorida. Agora, você deve estar se perguntando, por que a laranja é tão famosa se tem outras plantas com mais vitamina C? A resposta é simples, a laranja é fácil de encontrar, dura bastante tempo na geladeira e é prática de consumir. Você pode levar uma laranja na bolsa, descascar e comer em qualquer lugar. Já a acerola, por exemplo, é mais difícil de transportar porque estraga rápido.
O camu-camu é raro em algumas regiões. E as folhas, como a salsa e o coentro, não são tão comuns de comer sozinhas. Mas isso não significa que a laranja seja a melhor opção. Se você tiver a chance de plantar ou comprar outras frutas e folhas ricas em vitamina C, vale muito a pena. Outra vantagem dessas plantas é que muitas delas crescem sozinhas, sem precisar de muito cuidado. A acerola, por exemplo, se adapta bem a diferentes tipos de solo e não precisa de adubo o tempo todo. A salsa e o coentro crescem rápido e não exigem muita água. O hibisco é resistente e pode ficar meses sem ser podado. Isso é ótimo para quem não tem muito tempo ou não entende muito de jardinagem. Você pode ter uma horta saudável sem gastar muito dinheiro ou esforço. E não é só a vitamina C que faz essas plantas serem especiais. Muitas delas têm outros benefícios para a saúde. A acerola, por exemplo, ajuda a fortalecer os ossos por causa do cálcio. O camu-camu é rico em antioxidantes, que protegem as células do corpo. A salsa ajuda na digestão e o coentro pode até ajudar a controlar o açúcar no sangue. Ou seja, além de dar mais vitamina C do que a laranja, essas plantas trazem outros nutrientes importantes. Se você quer começar a incluir mais vitamina C na sua alimentação, aqui vão algumas dicas práticas. Primeiro, tente plantar algumas dessas plantas em casa. Mesmo que você não tenha um quintal grande, dá para cultivar salsa, coentro ou hibisco em vasos. Segundo, quando for ao mercado ou à feira, procure por frutas como acerola, caju e goiaba, que também têm muita vitamina C. Terceiro, experimente receitas diferentes. Por exemplo, você pode fazer um suco de acerola com água e um pouco de mel, ou adicionar salsa e coentro nas suas saladas e sopas. Uma coisa importante, a vitamina C é sensível ao calor. Isso significa que, se você cozinhar muito as folhas ou frutas, elas podem perder parte da vitamina. Por isso, é melhor consumir esses alimentos crus ou com pouco cozimento. Por exemplo, se você fizer um chá de hibisco, não deixe ferver por muito tempo. Se for usar salsa ou coentro, adicione no final do preparo da comida, para não perder os nutrientes. Outra dica é variar os alimentos. Não adianta comer só acerola todos os dias e esquecer das outras opções. O ideal é ter uma alimentação equilibrada, com diferentes frutas, verduras e temperos. Assim, você garante não só a vitamina C, mas também outros nutrientes importantes. Por exemplo, uma salada com folhas verdes, tomate, coentro e um pouco de limão já é uma ótima fonte de vitamina C. Ou um suco de laranja com acerola e um pouco de gengibre, que também é rico em vitamina C. E se você acha que essas plantas são difíceis de encontrar, saiba que muitas delas são vendidas em feiras livres, mercados municipais e até em supermercados. A acerola, por exemplo, costuma ser vendida fresca ou congelada. A salsa e o coentro estão em quase todos os mercados. O hibisco pode ser encontrado em lojas de produtos naturais ou pela internet. Ou seja, não tem desculpa para não experimentar. Para resumir, a laranja é boa, mas não é a única nem a melhor fonte de vitamina C. Existem muitas plantas que têm muito mais vitamina C, são fáceis de cultivar e ainda trazem outros benefícios para a saúde. A acerola, o camu-camu, a salsa, o coentro e o hibisco são só alguns exemplos. E o melhor de tudo, muitas delas crescem sozinhas, sem precisar de muito cuidado. Então, que tal começar a incluir mais dessas plantas na sua alimentação? Seu corpo vai agradecer. E se eu te disser que algumas dessas plantas nem precisam de um quintal para crescer? É isso mesmo! Muitas delas se adaptam bem em vasos, jardineiras ou até em pequenos espaços dentro de casa, desde que peguem um pouco de sol. A salsa e o coentro, por exemplo, são ótimos para quem mora em apartamento. Basta um vaso na janela da cozinha, um pouco de água e pronto, você tem temperos frescos e cheios de vitamina C sempre à mão. Outra vantagem é que essas plantas costumam ser mais resistentes do que a laranja. Enquanto um pé de laranja precisa de clima quente, solo bem preparado e até podas, a acerola e o hibisco, por exemplo, crescem quase sem esforço. A acerola até se espalha sozinha em alguns lugares, dando frutas várias vezes por ano.
Já o hibisco, além de bonito, pode ser usado para fazer chás deliciosos e cheios de nutrientes. E não pense que só porque são fáceis de cultivar elas são menos saborosas. Pelo contrário, a acerola é doce e azedinha, perfeita para sucos, geleias ou até comer pura. O camu-camu, apesar de muito ácido, pode ser usado em vitaminas ou misturado com outras frutas para equilibrar o sabor. A salsa e o coentro dão um toque especial em pratos como saladas, sopas e molhos. E o hibisco, além de fazer um chá gostoso, pode ser usado em sobremesas ou até em drinks. Se você ainda está em dúvida, comece com algo simples, como a salsa. Plante algumas sementes em um vaso pequeno e veja como ela cresce rápido. Em poucas semanas, você já terá folhas frescas para usar na comida. Depois, experimente a acerola ou o hibisco. O importante é ir testando e descobrindo o que mais combina com você. Lembre-se, a vitamina C não serve só para evitar gripes. Ela ajuda na cicatrização, deixa a pele mais bonita, fortalece os ossos e até melhora o humor. Então, por que não aproveitar essas plantas que, além de tudo, são práticas e econômicas? Você não precisa gastar muito nem ter experiência com plantas. Basta um pouco de curiosidade e disposição para experimentar. E aí, qual delas você vai começar a cultivar ou incluir na sua alimentação hoje? Não precisa ser tudo de uma vez. Escolha uma, veja como se adapta e depois vá adicionando outras. Seu corpo e seu paladar vão agradecer. E se eu te disser que algumas dessas plantas nem precisam de muito espaço? É isso mesmo. Até quem mora em apartamento pode cultivar algumas delas em vasinhos na varanda ou até dentro de casa, perto de uma janela que pegue sol. A acerola, por exemplo, pode ser plantada em um vaso grande, com os cuidados certos, dá frutas deliciosas. Já o hibisco, além de bonito, cresce bem em vasos menores e ainda enfeita o ambiente. Outra opção fácil é o coentro ou a salsinha. Eles crescem rápido, não exigem muito e dão um toque especial em pratos como saladas, sopas e até no feijão. Basta um pouquinho de terra, água na medida certa e um lugar com luz. Em algumas semanas, você já pode colher as folhinhas frescas direto da sua horta caseira. E não pense que você precisa ter um quintal enorme para aproveitar esses benefícios. Até uma jardineira na janela da cozinha já serve para começar. O importante é não desistir na primeira tentativa. Se uma planta não der certo, experimente outra. Cada uma tem seu jeito de crescer, e com o tempo você vai pegando o jeito. Além de economizar dinheiro, cultivar suas próprias plantas é uma forma de ter alimentos mais frescos e sem agrotóxicos. Você sabe exatamente o que está colocando na sua comida, e isso faz toda a diferença para a saúde. E não se esqueça, quanto mais natural, melhor o sabor e os nutrientes. Se você ainda está em dúvida por onde começar, aqui vai uma dica: escolha uma planta que você já gosta de comer. Se adora suco de limão, por exemplo, plante um pé de limão cravo. Ele é resistente, cresce bem em vasos, e além de dar frutas ricas em vitamina C, ainda deixa a casa com um cheirinho gostoso. Ou, se prefere algo mais simples, comece com a cebolinha. Ela cresce rápido, não precisa de muito sol e combina com quase tudo. Outra vantagem é que muitas dessas plantas se multiplicam sozinhas. A hortelã, por exemplo, pode ser plantada uma vez e durar anos, espalhando-se pelo vaso. O mesmo acontece com o alecrim, que além de perfumar a cozinha, é ótimo para temperar carnes e pães. E não precisa se preocupar em ser um expert em jardinagem. A natureza é generosa e, com um pouco de atenção, as plantas dão sinais do que precisam. Se as folhas estiverem murchas, é sinal de que falta água. Se estiverem amareladas, pode ser excesso de sol ou água. Com o tempo, você vai aprendendo a observar e cuidar delas sem dificuldade. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta, arrume um vasinho ou um cantinho no quintal e vá em frente. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Seu corpo vai sentir a diferença, seu bolso também, e você ainda vai ter a satisfação de colher o que plantou. E quem sabe, daqui a pouco, você já está compartilhando mudinhas com os vizinhos ou ensinando os amigos a fazer o mesmo. Afinal, saúde e bem-estar são ainda melhores quando divididos.
E se eu te disser que tem uma planta que dá mais vitamina C do que a laranja, cresce quase sem ajuda e ainda pode ser usada em receitas deliciosas? Estou falando da acerola. Essa frutinha vermelha, pequena e cheia de sabor é uma verdadeira campeã quando o assunto é saúde. Enquanto uma laranja média tem cerca de 50 miligramas de vitamina C, uma única acerola pode ter até 1.600 miligramas, ou seja, mais de 30 vezes mais. E o melhor, ela cresce fácil, mesmo em vasos ou quintais pequenos. A acerola é uma planta resistente e se adapta bem a diferentes climas, especialmente os mais quentes. Se você mora em uma região com sol forte, ela vai adorar. Basta plantar a semente ou uma mudinha em um lugar com boa drenagem, regar com frequência, mas sem encharcar, e deixar a natureza fazer o resto. Em pouco tempo, você vai ver os galhos se enchendo de flores rosadas e depois, das frutinhas vermelhas. E não precisa se preocupar em podar ou adubar como um profissional, a acerola cresce feliz até com cuidados básicos. Outra vantagem é que ela dá frutos várias vezes por ano. Dependendo do clima, você pode colher acerolas fresquinhas quase o ano todo. Imagine só, no café da manhã, em vez de comprar suco de laranja industrializado, você pode fazer um suco natural com as suas próprias acerolas. É só bater no liquidificador com um pouco de água e açúcar, ou mel, se preferir. Fica doce, refrescante e cheio de nutrientes. E se sobrar, dá para fazer geleia, sorvete ou até molho para saladas. Mas a acerola não é a única opção. Tem também a camu-camu, uma frutinha da Amazônia que é a recordista mundial em vitamina C, chega a ter 60 vezes mais do que a laranja. Ela é mais difícil de encontrar em algumas regiões, mas vale a pena procurar mudas ou sementes. Outra planta fácil de cultivar é o caju, que além de dar uma fruta deliciosa, tem uma castanha super nutritiva. E o melhor, o pé de caju cresce rápido e não precisa de muitos cuidados. Se você mora em apartamento ou não tem muito espaço, não tem problema. Muitas dessas plantas se adaptam bem a vasos. Um pé de acerola, por exemplo, pode ser cultivado em um vaso grande, desde que tenha sol e água na medida certa. E se você não tiver tempo para cuidar todos os dias, pode optar por plantas ainda mais resistentes, como a pitanga ou o limão-cravo. Elas aguentam um pouco de descuido e ainda assim dão frutas saborosas. O mais legal de tudo isso é que, além de economizar dinheiro, você está colocando comida de verdade na sua mesa. Nada de agrotóxicos ou conservantes, só o que a natureza oferece de melhor. E não é só a vitamina C que você ganha, essas frutas são ricas em antioxidantes, fibras e outros nutrientes que ajudam a manter o corpo saudável. É como ter uma farmácia natural no quintal ou na varanda. Então, que tal dar uma chance para essas plantas? Comece com uma acerola ou um pé de pitanga, observe como elas crescem e se surpreenda com os resultados. Você vai ver que, com um pouco de paciência e carinho, a natureza retribui em dobro. E quem sabe, em breve, você já está colhendo frutas frescas para toda a família, fazendo sucos, doces e até presenteando os amigos com mudinhas. Afinal, plantar é um ato de amor, com a terra, com o corpo e com as pessoas que a gente gosta. E o melhor de tudo é que muitas dessas frutas que têm mais vitamina C que a laranja são fáceis de cuidar. Não precisa ser nenhum especialista em jardinagem para ter sucesso. A acerola, por exemplo, é uma árvore pequena que se adapta bem em vasos, desde que tenha sol e água na medida certa. Já a pitanga cresce rápido e dá frutos em pouco tempo, mesmo em espaços menores. Até quem mora em apartamento pode cultivar algumas delas em vasos na sacada. Outra opção que vale a pena conhecer é o camu-camu, uma frutinha da Amazônia que tem uma quantidade absurda de vitamina C, muito mais que a laranja. Ele gosta de lugares úmidos e pode ser plantado em regiões mais quentes. Se você mora no norte ou nordeste, pode até tentar cultivá-lo no quintal. Já o caju, além de ser delicioso, tem uma castanha super nutritiva e a polpa é cheia de vitamina C. O pé de caju é resistente e não exige muitos cuidados, só precisa de sol e espaço para crescer. Se você está começando agora, uma dica é procurar mudas em viveiros ou feiras de plantas. Muitas vezes, os vendedores dão orientações simples sobre como plantar e cuidar. Também vale pesquisar na internet ou pedir ajuda a alguém que já tem experiência.
O importante é não desistir na primeira dificuldade. As plantas, assim como nós, precisam de tempo para se adaptar e crescer. E não pense que você precisa de um quintal enorme para ter uma horta ou pomar. Até em vasos pequenos dá para cultivar ervas, pimentas e algumas frutas. Um pé de limão siciliano, por exemplo, pode ser plantado em um vaso grande e dar frutos em alguns anos. O mesmo vale para a romã, que além de bonita, tem propriedades antioxidantes e vitamina C. Outra vantagem de plantar suas próprias frutas é que você economiza dinheiro. Quem nunca foi ao mercado e se assustou com o preço das frutas orgânicas? Quando você mesmo cultiva, não precisa se preocupar com isso. Além disso, as frutas colhidas na hora são mais saborosas e nutritivas. Experimente provar uma acerola recém-colhida e compare com uma comprada no mercado. A diferença é enorme. E não é só a saúde que ganha com isso. Plantar e cuidar de uma árvore ou um canteiro é uma atividade relaxante. Mexer na terra, regar as plantas e ver os frutos crescendo traz uma sensação de paz e realização. É como se a gente voltasse a ter uma conexão mais próxima com a natureza, algo que muitas vezes perdemos na correria do dia a dia. Se você tem crianças em casa, essa é uma ótima maneira de ensiná-las sobre a importância de uma alimentação saudável. Elas vão adorar ajudar a plantar, regar e, claro, colher as frutas. É uma forma divertida de mostrar de onde vem a comida e como ela cresce. Além disso, as crianças tendem a comer mais frutas quando elas mesmas ajudam a cultivá-las. E não precisa se limitar às frutas. Muitas plantas que têm vitamina C também podem ser usadas na culinária ou como remédios naturais. O alecrim, por exemplo, além de dar um sabor especial às comidas, tem propriedades antioxidantes. A salsa e o coentro, que muita gente usa para temperar, também são ricos em vitamina C. Ou seja, até as ervas que a gente já tem na cozinha podem ser aliadas da saúde. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma fruta ou planta que você gosta, pesquise como cuidar dela e mãos à obra. Não importa se é um vasinho na janela ou um canteiro no quintal, o importante é dar o primeiro passo. Com o tempo, você vai perceber como é gratificante colher o que plantou e saber que está oferecendo para sua família uma comida mais saudável e cheia de vida. E lembre-se, a natureza é generosa, mas também precisa de cuidado. Regue suas plantas, adube a terra de vez em quando e proteja-as de pragas de forma natural. Assim, elas vão crescer fortes e dar frutos por muito tempo. E quem sabe, em breve, você já está compartilhando mudas com os vizinhos ou ensinando outras pessoas a plantar. Afinal, quanto mais gente cultivar sua própria comida, melhor para todos, para a saúde, para o bolso e para o planeta.